Leitura do livro de Juízes, capítulos 5 ao 8, na versão da Bíblia King James, 1611, marca da BV Books. Juízes, capítulo 5. Então cantaram Débora e Baraque, o filho de Abinoão, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouve, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, cantarei louvor ao Senhor Deus de Israel. Senhor, quando tu saíste de Seir, quando marchastes para fora do acampamento de Edom, a terra tremeu, e os céus gotejaram, as nuvens também gotejaram água. Os montes derreteram diante do Senhor, até mesmo o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, o filho de Anate, nos dias de Jael, as grandes rotas estavam desocupadas e os viajantes caminhavam por caminhos secundários. Os habitantes das aldeias cessaram. Eles cessaram em Israel, até que eu, Débora, me levantei, até que eu levantei uma mãe em Israel. Eles escolheram novos deuses. Então houve guerra nos portões. Foi visto algum escudo ou lança entre 40.000 em Israel? O meu coração está inclinado aos governantes de Israel que se ofereceram voluntariamente no meio do povo. Bendizei ao Senhor. Falai, vós que cavalgam em jumentos brancos, vós que vos assentais em juízo e andais pelo caminho. Aqueles que são libertos do ruído dos arqueiros nos lugares de coleta de água, ali eles recitaram os atos de justiça do Senhor, os atos de justiça para com os habitantes das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descera até os portões. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva cativo o teu cativeiro, tu, filho de Abinoão. Então ele fez com que aquele que permanece tenha domínio sobre os nobres do meio do povo. O Senhor me fez ter domínio sobre os poderosos. De Efraim houve uma raiz contra Amaleque. Depois de ti, Benjamim, no meio do teu povo. De Maquir desceram governantes, e de Zebulon aqueles que manuseiam a pena do escritor. E os príncipes de Issacar estiveram com Débora. Issacar mesmo, e também Baraque, ele foi enviado a pé para o vale. Para as divisões de Ruben, houve grandes pensamentos do coração. Por que habitaste no meio dos apriscos, para ouvir os balidos dos rebanhos? Para as divisões de Ruben, houve grandes buscas do coração. Gileade habitou além do Jordão, e por que Dan permaneceu em navios? Azer continuou à beira-mar e habitou nas suas brechas. Zebulon e Naphtali eram um povo que arriscava sua vida à morte nos lugares altos do campo. Os reis vieram e lutaram. Então lutaram contra os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Megido. Eles não tiveram qualquer ganho em dinheiro. Eles lutaram desde o céu. As estrelas, em suas órbitas, lutaram contra Cícera. O rio de Quizon os varreu para longe, aquele rio antigo, o rio Quizon. Ó minha alma, tu pisaste sobre a força. Depois as patas dos cavalos foram quebradas no meio do seu galope, o galope dos seus poderosos. Amaldiçoai Meróis, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoai amargamente os seus habitantes, porque não vieram em auxílio ao Senhor contra os poderosos. Abençoada sobre as mulheres será Jael, a esposa de Éber, o queneu. Abençoada ela será sobre as mulheres da tenda. Ela pediu água e ela lhe deu leite. Ela lhe trouxe manteiga em um prato nobre. Ela colocou a sua mão no cravo e a sua mão direita no martelo dos trabalhadores. E com o martelo ela feriu Cícera. Ela golpeou a sua cabeça quando perfurou e atravessou as suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e deitou. Aos seus pés ele se curvou,
ele caiu. Onde se curvou, ali ele caiu morto. A mãe de Cícera olhava por uma janela e chorava através da grade, porque a sua carruagem demora tanto para vir. Por que tardam as rodas das suas carruagens? As suas sábias damas lhe respondiam. Sim, ela voltava a responder a si mesma. Não se apressaram eles? Não repartiram os despojos para cada homem uma ou duas donzelas, para Cícera um despojo de várias cores, um despojo de várias cores de bordados em ambos os lados. Juntam-se para o pescoço daqueles que tomam o despojo? Então que pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas que aqueles que o amam sejam como o sol quando desponta no seu poder. E a terra teve descanso por 40 anos. Você já se inscreveu no canal? Juízes capítulo 6. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente, até eles subiam contra eles, e se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com o seu gado em suas tendas, e vinham como locustas em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão. E vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes à minha voz. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir ao Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti, e te traga o meu presente, e o coloque diante de ti. E ele disse: Guardarei até que tu retornes. E Gideão entrou e preparou um cabrito e bolos ázimos de um efa de farinha. Pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela, e o trouxe para fora, debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos, e coloca-os sobre esta rocha, e derrama o caldo.
E assim ele o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e colocou a carne e os bolos ázimos, e subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: Ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou de Jeová Shalom. E até este dia ainda está em Ofra 2 abiezritas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: Toma um novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal que teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele, e edifica um altar para o Senhor teu Deus no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então Gideão tomou os 10 homens dentre os seus servos e fez segundo o Senhor lhe disse. E assim foi, porque como temia a casa de seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: Quem fez esta coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens da cidade disseram a Joás: Traz para fora o teu filho, para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal, e porque cortou o arvoredo que estava junto dele. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: Vós rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele enquanto ainda é manhã. Se ele for um deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram seu altar. Por isso, naquele dia, ele o chamou de Jerubaal, dizendo: Que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. Porém o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e ele soprou uma trombeta. E Abiezer foi reunido após ele. E ele enviou mensageiros por todo Manassés, que também foi reunido após ele. E enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e eles subiram para encontrá-los. E Gideão disse a Deus: Se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um velo de lã no chão. E se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. E assim foi, pois levantou-se ele pela manhã cedo, e espremeu o velo, e torcendo-o, removeu o orvalho do velo, uma tigela cheia de água. E Gideão disse a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim, e falarei só mais esta vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais esta vez com o velo, que agora esteja seco somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Arode, de modo que o exército dos midianitas estava ao lado do norte deles, junto à colina de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão:
O povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte Gileade. E do povo retornaram 22.000 e permaneceram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é demasiado, faze-os descer até a água, e ali os provarei para ti, e será que daqueles que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo. E de todo o que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá. Assim ele fez descer o povo até a água, e o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber água. E o Senhor disse a Gideão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei e entregarei os midianitas na tua mão, e que todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Assim o povo tomou provisões em mãos e suas trombetas. E ele enviou todo o restante de Israel, cada homem para a sua tenda. E reteve aqueles 300 homens, e o exército de Midian estava abaixo dele no vale. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao exército, pois eu o entregarei na tua mão. Mas se temeres descer, desce com Pura, teu servo, até o exército, e tu ouvirás o que eles dizem, e depois disso as tuas mãos serão fortalecidas para descerem até o exército. Então ele desceu com Pura, seu servo, para a parte externa dos homens armados que estavam no exército. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente se espalhavam ao longo do vale como locustas em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis, como areia na beira do mar, pela sua multidão. E quando Gideão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro e disse: eis que tive um sonho, e eis que um bolo de pão de cevada rolava ao encontro do exército de Midian, e veio sobre uma tenda, e a feriu a ponto de cair, e a pôs de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: isto não é nada além da espada de Gideão, o filho de Joás, um homem de Israel. Pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o exército. E assim foi que, quando Gideão ouviu o relato do sonho e a sua interpretação, adorou e retornou para o exército de Israel e disse: levantai-vos, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. E ele lhes disse: olhai para mim e fazei de modo semelhante, e eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, fareis também vós. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento, e direis: a espada do Senhor e de Gideão. Assim Gideão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento no início da vigília do meio. E eles haviam acabado de trocar a guarda, e eles sopraram as trombetas e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos. E as 3 companhias sopraram as trombetas e romperam os cântaros, e seguraram as tochas na sua mão esquerda, e as trombetas na mão direita para soprá-las ao mesmo tempo, e eles gritaram: a espada do Senhor e de Gideão. E cada um dos homens se pôs de pé no seu lugar ao redor do acampamento,
E todo o exército correu e gritou e fugiu. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro, e em todo o exército. E o exército fugiu para Bet-sita, em Sererá, e para o limite de Abel-meolá até Tabate. E os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e de todo Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. E Gideão enviou mensageiros ao longo de todo o monte Efraim, dizendo: Descei contra os midianitas e tomai antes deles as águas de Bet-bará e o Jordão. Então todos os homens de Efraim se reuniram e tomaram as águas até Bet-bará e o Jordão. E eles tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb sobre a rocha de Oreb, e Zeebe eles mataram no lagar de Zeebe. E perseguiram Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe para Gideão no outro lado do Jordão. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Juízes capítulo 8. E os homens de Efraim lhe disseram: Por que nos serviste dessa forma, ao não nos chamares quando foste lutar contra os midianitas? E eles o repreenderam agressivamente. E ele lhes disse: O que fiz eu agora em comparação convosco? Não é a colheita das uvas de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeebe. E o que fui capaz de fazer em comparação convosco? Então a sua ira se aplacou diante dele, quando ele disse isto. Gideão veio até o Jordão, e atravessaram ele e os 300 homens que estavam com ele, fracos, mas ainda perseguindo-os. E ele disse aos homens de Sucote: Dai, rogo-vos, pães para o povo que me segue, pois eles estão fracos, e eu estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. E os príncipes de Sucote disseram: Estão as mãos de Zeba e Zalmuna agora na tua mão? Para que devamos dar pão ao teu exército? E Gideão disse: Portanto, quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna na minha mão, eis que retalharei a vossa carne com espinhos do deserto e com roseiras bravas. E ele subiu para Penuel e falou-lhes do mesmo modo, e os homens de Penuel responderam-lhe tal como os homens de Sucote lhe haviam respondido. E ele falou também aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, eu colocarei abaixo esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, e com eles os seus exércitos, cerca de 15.000 homens, todos os que foram deixados de todos os exércitos dos filhos do Oriente, pois ali caíram 120 homens que empunhavam a espada. E Gideão subiu pelo caminho daqueles que habitavam em tendas a leste de Noba e Joquebeá, e feriu o exército, pois o exército estava seguro. E quando Zeba e Salmuna fugiram, eles os perseguiu e aprisionou os 2 reis de Midian, Zeba e Salmuna, e desmantelou todo o exército. E Gideão, o filho de Joás, retornou da batalha antes de o sol nascer, e tomou um jovem dos homens de Sucote e lhe indagou. E ele lhe descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, que eram 77 homens. E ele veio até os homens de Sucote e disse: Vede aqui Zeba e Salmuna, com os quais vós me repreendestes, dizendo: Estão nas mãos de Zeba e Salmuna agora, na tua mão, para que devamos dar pão aos teus homens que estão exaustos? E ele pegou os anciãos da cidade e os espinhos do deserto e roseiras bravas, e com isso ele ensinou os homens de Sucote. E ele derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. E depois ele disse a Zeba e Salmuna: Que tipos de homens eram aqueles que vós matáveis em Tabor? E eles responderam:
assim como tu és, também eram eles. Cada um assemelhava-se a um filho de um rei. E ele disse: Eles eram meus irmãos, na verdade, filhos da minha mãe. Assim como vive o Senhor, se vós tivesseis salvado a sua vida, eu não vos mataria. E ele disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém o jovem não desembainhou a sua espada, pois temeu por ser ele ainda um jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: Levanta-te e cai sobre nós, pois como é o homem, também é a sua força. E Gideão levantou-se e matou Zeba e Salmuna, e retirou os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Governa tu sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, pois tu nos libertaste da mão de Midian. E Gideão lhes disse: Eu não governarei sobre vós, tampouco meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. E Gideão lhes disse: Eu desejaria um favor de vós, que me deis cada homem os brincos do seu despojo, pois eles tinham brincos de ouro nas orelhas, porque eram ismaelitas. E eles responderam: Voluntariamente nós os daremos. E eles estenderam uma veste, e nela todo homem lançou os brincos do seu despojo. E o peso dos brincos de ouro que ele pedira foi de 1.700 shekels, além dos ornamentos e colares e vestes púrpuras que vestiam os reis Midian, e além das correntes que estavam pendentes nos pescoços dos camelos. E Gideão fez disto um éfode, e o pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel foi para lá a fim de prostituir-se após ele, o que se tornou uma armadilha para Gideão e para sua casa. Assim Midian foi subjugada diante dos filhos de Israel, de forma que eles não mais levantaram as suas cabeças, e a região ficou silenciosa durante 40 anos nos dias de Gideão. E Jerubaal, o filho de Joás, foi e habitou na sua própria casa. E Gideão teve 70 filhos gerados do seu corpo, pois ele teve muitas esposas. E a sua concubina, que estava em Siquém, ela também gerou um filho, cujo nome ele chamou Abimeleque. E Gideão, o filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezrita. E sucedeu que tão logo morreu Gideão, os filhos de Israel se voltaram e foram se prostituir após Baalim, e fez de Baal-berite o seu Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos em todos os lados, nem mostrou a sua bondade à casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo toda a bondade que ele havia mostrado a Israel. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Seguimos a cada dia conhecendo a palavra de Deus ao fazer a sua leitura. É tempo de se voltar ao Senhor. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e incentive-as a fazer a leitura bíblica diariamente. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não o fez. Lembrando, você pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.